professor. Bom dia, então, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Agradeço em especial, né, aos membros da banca pela participação, pela disponibilidade. Como vocês já devem saber, né, meu nome é Matheus, eu sou acadêmico do mestrado em Ciências Mecânicas da UNB, e o título do meu trabalho é Exposição Higrotérmica e Resistência Residual à Tração após carregamentos cíclicos em compósitos de resina epóxi reforçados com as fibras de sisal. Pois bem, na minha apresentação vou então introduzir o assunto, falar dos objetivos do trabalho, a metodologia utilizada e também apontar, né, os principais resultados e conclusões. Então vamos lá. Pessoal, a fadiga, ela é um fenômeno que está ligado à perda de propriedades mecânicas de materiais que são sujeitos a carregamentos cíclicos. Esses carregamentos, eles geram tensões que variam de intensidade ao longo do tempo, e essas tensões causam microtrincas na estrutura desses materiais, que podem se unir em trincas maiores que acabam levando ali a sua ruptura. Essa ruptura ela pode acontecer para tensões causadas por carregamentos cíclicos bem abaixo, né, da máxima tensão que esse material resistiria se ele fosse submetido a carregamentos quase estáticos, como os que a gente observa, né, nos testes de tração. E o estudo, né, dos carregamentos cíclicos, ele na verdade já vem de algum tempo, né, do século XIX, mas acaba que acidentes como esse aqui do Boeing 737, da Aloha Airlines, acabam acontecendo, né, isso aconteceu em 1988, e foi causado pelo efeito dos carregamentos cíclicos somados com efeitos da umidade, porque esse avião trabalhava em um ambiente muito úmido, que era entre ilhas do Havaí. Inclusive, né, a exposição conjunta a água e também a temperatura elevada, que é conhecida como a exposição higrotérmica, pode intensificar, né, os danos causados por carregamentos cíclicos nos materiais. Felizmente, aqui nesse caso, né, o piloto, apesar, né, da parte da fuselagem do avião ter sido arrancada em pleno voo, o piloto conseguiu pousar esse avião com os passageiros, né, presos pelo cinto de segurança. Mas é por essas e outras questões que o efeito dos carregamentos cíclicos ele tem sido estudado aí para todas as classes de materiais. Bom, entre esses materiais a gente tem então os compósitos poliméricos, né, reforçados com fibras, e quando essas fibras de reforço elas são de um material sintético, né, como o carbono, o Kevlar, o vidro, esses compostos eles atingem uma elevada resistência à fadiga e também elevada resistência à tração, à flexão, e tudo isso associado a uma baixa densidade. Então, as indústrias automotiva e aeronáutica, elas já utilizam esses materiais para obter componentes e peças para automóveis e aeronaves também, a fim de reduzir o seu peso e, com isso, melhorar, né, o seu consumo de combustível. Mas, felizmente, essas fibras sintéticas elas não são muito amigáveis ao meio ambiente, né? Por ser tão resistentes, o descarte inadequado desse material na natureza levaria muitos anos para se degradar, e também o processo de obtenção dessas fibras basicamente parte, né, do aquecimento da matéria-prima a temperaturas muito altas, até 3.000 graus Celsius, dependendo aí do tipo da fibra. Então, é um processo de obtenção que consome bastante energia. E aí, como alternativa às fibras sintéticas, temos então as fibras naturais, que também são conhecidas como fibras lignocelulósicas, porque elas têm na sua composição a lignina, a celulose e a hemicelulose. E essas fibras podem ser extraídas de diversas plantas, né, do linho, do sisal, da juta, do cânhamo, entre outras. Essas fibras elas são um recurso, né, de fonte renovável, são biodegradáveis, possuem elevada resistência mecânica e também baixa densidade, ou seja, é tudo que a gente busca, né, para uma fibra para ela ser utilizada como reforço em compósitos poliméricos. E aqui a gente tem um exemplo da planta do sisal, que não é originária do Brasil, mas que se deu sim, muito bem com o clima do nosso país, e hoje o maior centro de produção de fibras de sisal do mundo é localizado aqui no Brasil, no estado da Bahia. Essas fibras, a produção dessas fibras, né, é bem mais simples do que o processo de obtenção das fibras sintéticas. Nesse caso, basicamente, o pessoal corta, né, as folhas do sisal, passa por uma máquina bem simples que faz o desfibrilamento, né, dessas folhas, e aí é só fazer a secagem dessas fibras que elas já estão prontas para serem utilizadas, praticamente prontas, né?
O uso principal dessas fibras é na produção de cordas, né, porque ela é muito resistente, mas já há pesquisas que utilizam esse material como reforço em compostos poliméricos, e aí esse material já apresenta um bom desempenho à tração, à fricção, mas ainda é necessário, né, fazer testes como os de resistência aos danos por carregamentos cíclicos, a fim de ampliar aí o uso desse material. Bom, uma outra questão que ainda limita o uso também das fibras naturais, como reforço em compósitos, é que elas têm a natureza hidrofílica, então elas absorvem a água do ambiente que elas estão inseridas. Essa água ela acaba tendo um problema, né, no compósito, porque quando as fibras absorvem essa água, elas incham e causam tensões ali na matriz, que acabam trincando, né, essa matriz. E além disso, quando essa água evapora, quando ela sai da fibra, a gente observa aqui um descolamento entre a fibra e a matriz, deixando ali uma região vazia. Quando os carregamentos cíclicos são aplicados nesses materiais, essas regiões vazias e também de microtrincas atuam como concentradoras de tensão, e isso acaba reduzindo bastante, né, a resistência desses materiais. Por isso é sempre importante, ao caracterizar esses compósitos, considerar os efeitos da água. Bom, e diante, né, dessas questões e também dos benefícios das fibras naturais, o objetivo do trabalho foi, então, promover o uso dessas fibras como reforço em compósitos poliméricos. Para isso, o objetivo específico foi, então, obter um compósito de resina epóxi reforçado com as fibras de sisal, alinhadas e tratadas quimicamente, a fim de obter ali o melhor desempenho frente aos danos por carregamentos cíclicos e somados, né, aos efeitos da exposição higrotérmica. Tudo isso, né, a fim de simular o que esse material pode ser submetido na prática. Muito bem, já partindo então para a metodologia, que primeiro quanto aos métodos feitos com as fibras, primeiro que elas são compradas, né, nesse estado aqui, né, que são longos fios, emaranhados e também com resíduos do processo de extração dessas fibras. E primeiro a gente faz então o corte desses fios já no tamanho do molde utilizado para fazer as placas de compósitos. E como no trabalho foram feitos compósitos reforçados com as fibras tratadas e sem o tratamento, para avaliar ali o efeito do tratamento químico, né, no desempenho mecânico desses materiais, parte dessas fibras, então, foi tratada numa solução de 5% de hidróxido de sódio, aquecido a 50 graus Celsius. Depois disso, essas fibras elas foram lavadas em água até atingir um pH em torno de 7, né, indicando a remoção do hidróxido de sódio das fibras. Depois disso, elas foram secadas ao ar livre e então elas foram escovadas, né, para serem desembaraçadas e também alinhadas para depois serem colocadas já no formato do molde, né, utilizado para fazer os compósitos. Para isso, elas foram fixadas primeiro com fita adesiva e depois foram costuradas com linha de algodão para a gente obter aqui essas mantas de sisal, em que a gente tem as fibras aqui bem juntinhas e também, né, o mais alinhadas possível. Bom, o preparo da resina ele já é mais simples, né? Basicamente, a gente pesa 100 partes da resina epóxi para 26 partes do agente endurecedor, conforme, né, o fabricante, que no caso foi o E-Composites. Depois de pesar, então, esse material, a gente faz a mistura manual e submete a um banho ultrassônico para fazer a degazagem, né? Que nada mais é do que a remoção de bolhas de ar que ficam aprisionadas ali nessa resina quando a gente faz a sua mistura manual. Essas bolhas de ar elas precisam ser removidas porque se elas continuarem aprisionadas no material, né, depois da sua cura, elas podem atuar como também regiões vazias concentradoras de tensões que acabam reduzindo a resistência desses materiais. Bom, tendo em mãos, então, as mantas de sisal, né, e a resina já preparada, já degazada, a gente pode fazer o preparo das placas de compósito. As placas de compósito, elas têm 30% do seu volume é composto pelas fibras, ok? Então, 70% fica de resina. E para isso, a gente utiliza aqui um molde metálico preparado já com desmoldante. E para cada placa de compósito, foram usadas 4 mantas de sisal. Essas mantas elas são impregnadas com a resina, sempre, né, espalhando bem a resina pelas fibras para manter o material mais homogêneo. Depois de impregnar, então, essas 4 camadas de fibras, a gente fecha esse molde e submete à pressão por 24 horas para atingir a cura, né, desse material e a gente conseguir tirar ele do molde, fazer o corte dos corpos de prova
e também fazer a caracterização desses materiais. A nível de comparação, também foram feitas amostras do epóxi puro, e para isso foi utilizado o mesmo molde, também preparado, né, com o desmoldante, mas aí a gente só despejou a resina nesse molde e aguardou as 24 horas para ele também atingir a sua cura. Pois bem, quanto aos tipos de materiais testados, né, no trabalho, ao todo são 10 tipos diferentes. Eles são divididos em 3 grandes grupos: o grupo dos compósitos unidirecionais, dos compósitos cruzados e do epóxi puro. Nos compósitos unidirecionais, a gente tem aquelas 4 camadas de fibras, elas orientadas a 0 graus em relação ao eixo de aplicação das tensões nos testes mecânicos. Nos compósitos cruzados, eles também são simétricos, e aí as duas camadas externas dele são orientadas a 0 graus e as duas camadas internas são orientadas a 90 graus. Por isso a gente chama de compósito cruzado. Para cada tipo de compósito, a gente tem 4 versões, né, desse material. Uma com o compósito reforçado com a fibra sem tratamento, outra com o compósito reforçado com a fibra tratada com hidróxido de sódio. E para essas mesmas duas versões, temos mais duas versões do material que foram submetidas à exposição higrotérmica. No epóxi puro, a gente só tem duas versões do material, né, que é o material antes e após a exposição higrotérmica. Bom, e essas amostras que foram submetidas à exposição higrotérmica, elas foram imersas em água, aquecida a 50 graus Celsius e por um período de exposição total de 600 horas. Primeiramente, essas amostras elas foram pesadas enquanto secas, e depois de imersas na água, elas foram retiradas depois de determinados intervalos de tempo para serem novamente pesadas e aí ser possível, né, fazer o cálculo da porcentagem de água absorvida durante o período de exposição. A fim de analisar, né, o efeito da exposição higrotérmica na dureza dos materiais, eles foram submetidos a um teste de microdureza Vickers. Para isso foi utilizado um indentador do tipo pirâmide quadrada, e para cada material, né, um corpo de prova ele foi analisado, mas ele foi indentado em 10 regiões diferentes para fazer ali a média da dureza desses materiais. Quanto à tração, ela foi realizada com uma máquina universal de testes da Instron. A velocidade dos testes foi controlada por meio milímetro por minuto e foi utilizado o extensômetro para medir ali a deformação desses materiais e também ser mais preciso o cálculo do módulo de elasticidade dos materiais. Bom, além disso, os materiais foram submetidos a carregamentos cíclicos, e aí a máxima tensão aplicada nesses carregamentos, ela foi baseada na resistência à tração de cada tipo de material. Para os compósitos unidirecionais, essa tensão foi de 70% da sua resistência à tração, para os compósitos cruzados foi de 60%, e para o epóxi puro foi de apenas 40%, porque ele foi bem menos resistente, né, aos carregamentos cíclicos. Depois de aplicar determinado número de ciclos, no máximo 100 mil ciclos, uma segunda etapa de tração foi realizada nesses materiais para ser possível comparar ali, né, a sua resistência residual após os carregamentos cíclicos. Bom, com os materiais rompidos nessa segunda etapa de testes de tração, foi também realizada a microscopia eletrônica de varredura da superfície da fratura. Para isso, foram utilizadas fitas de carbono condutoras, que são usadas não só para fixar o material no microscópio, mas também para tornar possível, né, a formação da imagem da fratura desses materiais. Aqui só um resumo, né, da caracterização mecânica dos materiais. A gente tem que, para todas as amostras de epóxi dos compósitos, que foram realizados os testes de microdureza, também um teste de tração inicial, que serviu, né, de base para determinar a tensão aplicada nos carregamentos cíclicos nesses materiais. E aqui temos, então, uma etapa de tração final, que foi utilizada para fazer a comparação da resistência residual após esses carregamentos cíclicos, e aí com as amostras rompidas nessa etapa, né, que foi realizado a microscopia eletrônica de varredura. Bom, partindo já então para os resultados, quanto à absorção de água durante a exposição higrotérmica, a gente tem aqui que o epóxi puro, ele foi o material que menos absorveu água, né? Ele está aqui representado nessa curva laranja. Isso acontece principalmente devido ao processo de obtenção, né, desse material, que é mais simples do que o processo de obtenção dos compósitos, né, que precisa fazer toda aquela movimentação com a resina para impregnar as fibras.
Com isso, não tem toda essa movimentação no epóxi puro, né? Então ele tem menos vazios na sua estrutura. E além disso, o epóxi ele é por natureza hidrofóbico, então ele repele as moléculas de água. Por isso esse material absorveu aí no máximo 3% de água, né, após as 600 horas de imersão. Nos compósitos, a gente já tem uma maior absorção de água, né? Devido à presença das fibras, porque elas são hidrofílicas, como eu já disse, e aí elas absorvem água para o interior desses materiais. E a gente tem para os compósitos reforçados com as fibras sem tratamento, aqui na curva verde e na curva roxa, que eles absorveram mais água, né? Atingindo aí até 20% de absorção, conforme a orientação da fibra. E para os compósitos reforçados com as fibras tratadas, aqui na curva azul e na curva vermelha, eles já absorvem bem menos água. Isso acontece devido ao tratamento das fibras, né, que melhora a adesão entre a fibra e a matriz, e com isso há menos espaços entre a fibra e a matriz que serviriam, né, de canais para entrada de água nesses materiais. Como não há tantos vazios na sua estrutura, esse material acaba absorvendo aí no máximo 10% de água. Pois bem, pessoal, a partir de agora, né, nos gráficos que tiver materiais representados pela mesma cor, mas com um tom mais claro, indica que esse material foi submetido à exposição higrotérmica, e essas letras, né, indicadas nas barras, indicam grupos que são estatisticamente iguais, ok? Então a gente tem aqui para para microdureza Vickers, que após a exposição higrotérmica, o epóxi puro aqui nas barras laranja, ele teve praticamente a mesma dureza, né, após a exposição higrotérmica, mas a gente vê aqui uma redução na dureza dos compósitos. Aqui para o compósito unidirecional, reforçado com a fibra sem tratamento, essa redução foi de 6% na dureza, mas para o compósito, para a mesma versão desse material, né, unidirecional, mas reforçado com a fibra tratada, essa redução foi aí de apenas 4%. Novamente, né, a melhoria da adesão entre a fibra e a matriz ajuda aqui na preservação da dureza dos materiais, mesmo após a exposição higrotérmica. Bom, quanto à tração, a gente observa para o epóxi puro, novamente aqui nas barras laranja, que ele teve o menor desempenho, né, frente aos compósitos, porque eles não têm as fibras na sua composição, e entre os compósitos a gente tem que os unidirecionais tiveram o melhor desempenho à tração, e o compósito unidirecional reforçado com a fibra tratada com hidróxido de sódio teve o melhor desempenho de todos, atingindo ali, né, tem em média 120 MPa de resistência à tração. Isso acontece porque aqui o tratamento da fibra também melhora a adesão, né, entre a fibra e a matriz, e com isso as tensões aplicadas no compósito, elas são melhor distribuídas para as fibras, que é a parte mais resistente dos compósitos, e com isso eles acabam resistindo a maiores tensões. Após a exposição hidrotérmica, esse material teve uma redução na sua resistência de 8%, e a versão desse material também unidirecional, né, mas reforçado com a fibra sem tratamento, teve uma redução maior, né, já de 11% aí na sua resistência. Aqui nos compósitos cruzados, das barras roxas e vermelhas, a gente não teve esse mesmo padrão observado nos compósitos unidirecionais, porque principalmente, né, por causa das fibras orientadas a 90 graus, porque elas impedem que esse material atinja aí o seu máximo de resistência. Bom, quanto ao módulo de elasticidade, mais uma vez a gente vê que o epóxi teve o menor desempenho, e os compósitos, novamente os compósitos unidirecionais atingiram aí, né, maior módulo de elasticidade. Isso acontece porque as fibras orientadas na direção da aplicação dos carregamentos, acaba que ela fornece mais resistência a esses materiais e também um maior módulo de elasticidade. Uma outra questão aqui é que após a exposição higrotérmica, esses materiais ainda assim apresentaram um elevado módulo de elasticidade, os compósitos, e isso acontece porque logo após a retirada desses materiais que estavam na água, eles foram secados na estufa, e com isso a gente consegue recuperar boa parte aí do módulo de elasticidade desses materiais. Bom, já partindo então para a resistência residual após os carregamentos cíclicos, a gente tem que primeiro para o epóxi puro, que ele foi o material que menos resistiu aos danos por carregamentos cíclicos, mesmo sendo aplicado o menor nível de tensão, né, que foi de apenas 40% da sua resistência à tração. A gente observa que após 20 mil ciclos de carregamento, uma redução na sua resistência à tração de 19%. E essa redução foi aí de 17% para a mesma versão do material, só que submetida à exposição higrotérmica.
Bom, os compostos unidirecionais, eles já tiveram um melhor desempenho frente aos danos por carregamentos cíclicos, e a gente observa que para o compósito unidirecional reforçado com a fibra sem tratamento, uma redução de 20% na sua resistência à tração após 100 mil ciclos de carregamento e de 18% para o material que foi submetido à exposição higrotérmica. Com o tratamento das fibras, a gente já tem uma melhoria, né, no desempenho desses materiais. Então, aqui para o compósito unidirecional reforçado com a fibra tratada, a gente tem uma redução de apenas 6% na resistência à tração desses materiais após os 100 mil ciclos de carregamento e também uma redução de 12% para a mesma versão do material, só que submetida, né, à exposição higrotérmica. Nos compósitos cruzados, a presença das fibras orientadas a 90 graus, elas acabam reduzindo bastante a resistência desses materiais, porque elas não fornecem quase nada de resistência, né, às tensões que são aplicadas a esses materiais. Então, nessa região das fibras orientadas a 90 graus, a gente tem trincas muito precoces formadas ali nessa região, e com isso a sua resistência, né, acaba reduzindo bastante. Então, a gente tem aqui para o compósito cruzado, reforçado com as fibras sem tratamento, que após 100 mil ciclos de carregamento, ele tem uma redução na sua resistência à tração de até 29% e de 23% para a mesma versão desse material após a exposição higrotérmica. O compósito cruzado reforçado com a fibra tratada já tem um melhor desempenho, né? E aí, após os mesmos 100 mil ciclos de carregamento, a gente tem uma redução na sua resistência de 12%, e de 13% para o material após a exposição higrotérmica. Bom, já partindo então para a microscopia eletrônica de varredura da superfície de fratura dos materiais, primeiro a gente tem aqui para o epóxi puro, na sua versão antes e após a exposição higrotérmica, e a gente observa que ambos os materiais, né, apresentam comportamentos semelhantes. Em ambos a gente observa que esses padrões que lembram os leitos de rios, que é típico da fratura frágil, né, em materiais. Além disso, a gente não observa a presença de bolhas nesses materiais, indicando a eficiência lá do banho ultrassônico na remoção das bolhas de ar na resina enquanto ela ainda não estava curada. A superfície de fratura dos compostos ela já é diferente, né, do epóxi puro, claro, pela presença das fibras. E a gente tem aqui para o compósito unidirecional, reforçado com as fibras sem tratamento, que o principal mecanismo de falha desses materiais é o arrancamento da fibra. Isso acontece porque a adesão entre a fibra e a matriz ela não é muito eficiente. Então, quando uma tensão é aplicada no material, essa fibra ela acaba deslizando ali na matriz, e por isso esse material acaba resistindo a menores tensões. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Nos compósitos unidirecionais que são reforçados com as fibras tratadas, a gente já tem a gente já observa que o principal mecanismo de falha é a ruptura da fibra. E isso acontece porque a melhoria da adesão entre a fibra e a matriz, causada pelo tratamento, né, melhora essa adesão e assim as forças, as tensões aplicadas no compósito, elas são melhor distribuídas para as fibras, que, como eu disse, ela é a parte mais resistente, né, do compósito, e com isso esse material ele acaba se rompendo quando as fibras se rompem. Por isso a gente vê que as fibras elas foram rompidas bem rentes, né, na linha de fratura desses compósitos. Com isso a gente consegue, né, atingir aí maiores resistências à tração, né, para esses materiais. Nos compósitos cruzados, a gente observa a presença né, das fibras, das camadas de fibras orientadas a 0 graus, aqui as externas, e também as camadas de fibras orientadas a 90 graus, as camadas internas. E para essas camadas de fibras de 0 graus, o comportamento dela, a fratura é bem semelhante ao observado lá para os compósitos unidirecionais. Então, quando essas fibras elas são tratadas quimicamente, a gente observa aí principalmente a ruptura da fibra, né, como mecanismo de falha, mas quando esse material ou ele é submetido à exposição higrotérmica ou essas fibras de reforço elas não têm o tratamento, a gente já observa que o descolamento, né, entre a fibra e a matriz e também o arrancamento dessas fibras como mecanismo de falha.
Uma outra questão é que entre as camadas de fibras orientadas a 0 graus e a 90 graus, a gente não observa o descolamento dessas camadas, né, que é conhecido como a delaminação, que é muito comum nos compósitos cruzados, mas que não foi observado aí para os materiais testados no trabalho. Bom, já partindo então para as conclusões, acredito que o objetivo do trabalho de promover o uso das fibras de sisal como reforço em compósitos poliméricos, ele foi atingido, porque a gente obteve, né, um compósito bastante resistente, claro, na sua melhor versão, né, em que as fibras elas estão orientadas na direção das tensões que são aplicadas no material, e também quando essas fibras são tratadas quimicamente, mas aí a gente obteve um material, né, com baixa absorção de água, que consegue preservar parte da sua dureza, né, e preservar sua resistência à tração, mesmo após a exposição higrotérmica. E o material também atingiu elevada resistência à tração e aos danos por carregamentos cíclicos. Mas resta aí para pesquisas futuras fazer uma caracterização, a fadiga mesmo desse material, confeccionar sua curva SN lá do gráfico da tensão versus a vida em fadiga, também submeter esses materiais a testes que simulem melhor, né, o ambiente que esses materiais podem ser expostos na prática, como, por exemplo, submetê-los à radiação ultravioleta, tudo isso, né, a fim de comprovar mesmo a resistência desses materiais. E também, sempre que possível, melhorar o processo de obtenção dos compósitos, seja pela transferência de resina ou outras técnicas, a fim de obter um material mais padronizado e também com menos vazios na sua estrutura, tudo para atingir o melhor desempenho para esses compósitos. Bom, isso é tudo. Resta então agradecer a CAPES, ao UNB, ao DPG e ao PCMEC por todo o apoio, principalmente apoio financeiro, e também agradeço a todas as pessoas que contribuíram com a produção desse trabalho. Muito obrigado.